Ainda de pé, eu quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, verso de número 33 até o 41. Amém, igreja? Que diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Irmãos, eu quero destacar o verso de número 37. Nós vemos o verso de número 37, quando diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Podeis assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, nós fizemos a leitura de um texto que expressa e nos mostra a crucificação do nosso Cristo, a morte do nosso Cristo. Jesus está sendo crucificado, Jesus está pendurado em uma cruz, e ainda na cruz, antes de morrer, Jesus, ele declarou, ele falou algumas palavras. O próprio texto diz no verso de número 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O verso 33 e 34, nós observamos que Jesus, ele está clamando em alta voz, ou seja, ainda na cruz, Jesus está falando. Jesus, antes de morrer, ele passou 6 horas pendurado sobre esta cruz. E durante todo o tempo que Jesus passou sobre a cruz, ele falou várias palavras. E é sobre o que eu quero ministrar aqui esta noite, sobre as palavras de Jesus na cruz. Ou seja, as últimas palavras proferidas por Jesus na cruz. Durante todo esse tempo que Jesus passou na cruz, ele disse palavras profundas. Ele falou palavras profundas, palavras
em seu momento de muita dificuldade, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, ele proferiu algumas palavras. E daí, quando eu olho para esse texto e observo Jesus falando algumas palavras, eu trazendo para os meus dias de hoje, para o nosso contexto de vida, eu posso fazer uma comparação, porque quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, quando ele estava sendo crucificado naquela cruz, em profunda dor, em profunda agonia, em profunda angústia, e faço uma comparação para a minha vida e para a sua vida, de quando também nós estamos passando por dificuldade, passando por angústia, momentos de tristeza, momentos de aflição, eu fico pensando, quando nós estamos enfrentando a nossa cruz, eu fico pensando, quais são as nossas palavras? Nós, se compararmos as nossas palavras ditas, faladas, no nosso momento de angústia, no nosso momento de dor, de aflição, e as palavras de Jesus falada, o que nós podemos aprender com tudo isso? Quais são as palavras que foram faladas por Jesus? Palavras, será que foram palavras duras, ou palavras que entristeceram a Deus, ao Pai? Porque quando nós olhamos o sofrimento, a dor, a angústia, a raiva, eu fico pensando, quais são as nossas palavras, comparando-se com as palavras que Jesus falou? Será que nós falamos alguma coisa parecido com aquilo que Jesus falou? As palavras de Jesus, no momento mais crucial de sua vida, no momento em que ele estava na cruz, quais foram essas palavras proferidas por ele? Nós vamos observar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34, a primeira palavra falada por Jesus, no momento de dor, no momento de aflição, no momento em que estava sendo crucificado, em que os fariseus, os salteadores, os malfeitores o estavam crucificando, a primeira palavra proferida por Jesus foi uma palavra de perdão. Observe o que Jesus vai dizer, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem, o que fazem. A primeira palavra de Jesus no momento crucial da sua vida, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento em que ele está sendo crucificado pelos malfeitores, ele vai pedir ao Pai, ele vai pedir a Deus para que o possa perdoar. Jesus está expressando o seu profundo amor. A primeira palavra proferida por Jesus Cristo foi uma palavra de perdão. Ele pede ao Pai para que o perdoe aqueles homens que o estavam crucificando. E aqui eu quero abrir um parêntese e fazer algumas observações. Você já parou para imaginar, ou para pensar e observar, que existem pessoas que só conseguem perdoar? Alguns só conseguem perdoar se forem os de casa, os da família. Se eles forem atacados, atingidos de qualquer forma por alguém de fora, ele não consegue perdoar. Assim como também tem pessoas que conseguem apenas perdoar os de fora e não os de casa.
O que nós mais vemos nos nossos dias atuais é a falta de perdão. Jesus está sendo crucificado. Os malfeitores estão crucificando. Ele está enfrentando uma dor de morte, está passando pela cruz, foi pregado em um madeiro, e Jesus está pedindo ao Pai que os perdoe. Jesus está expressando o seu maior amor que ele pode ter por alguém. Por que Jesus está fazendo isso? O que nós aprendemos com isso? Porque ele próprio disse que se eu e você, nós não perdoássemos, ele não queria falar conosco. Observe que o perdão é uma via de mão dupla. Quem perdoa, ele é curado, como também quem é perdoado, ele recebe a cura. Então nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque perdão é graça. Perdoar é graça. Quando eu digo falando de perdão, eu estou falando de perdoar a quem quer que seja. Seja de dentro de casa, como também de fora. O perdão, ele precisa ser oferecido a todos os pecadores. O perdão, ele precisa estar dentro dos nossos corações, precisamos estar dispostos a perdoar. Jesus, ele é o maior exemplo de perdão, ele está pronto para nos perdoar. Se alguém perguntasse para mim ou para você, todas as vezes que nós errássemos, quantas vezes nós queríamos ser perdoados? Ele é o maior exemplo de perdão. Ele está sendo pregado em um madeiro, está sendo crucificado, ele está sendo morto pelos malfeitores. E ele está pedindo para que haja perdão. Então aqui a gente precisa aprender que a gente não precisa apenas perdoar os de casa, mas também os de fora. Como também nós precisamos aprender a perdoar os de fora e também os de casa. Porque o próprio Jesus, ele diz que nós deveríamos perdoar. Ou seja, o perdão, ele é algo infinito que precisa estar dentro de nós. Jesus está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para rogar ao Pai que nos perdoe de nossos pecados. Jesus, ele perdoou para ensinar a mim e a você sobre o perdão. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem você precisa perdoar? Se hoje alguém chegasse para nós e perguntasse para nós, quem você precisa perdoar? Se lembre aí de alguém que você precisa perdoar. A primeira palavra de Jesus na cruz. Jesus está sendo morto. Jesus está sendo crucificado. Jesus está apanhando. Colocaram coroa de espinho em sua cabeça. Cravo nas suas mãos. Está sendo esbofeteado. Ele está sendo morto. E ele está pedindo ao Pai que os perdoe. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e perguntar para ele assim: você lembra de alguém que você precisa perdoar? Libere perdão para quem te ofendeu. Perdoar, o ato do perdão é graça. É algo divino, é de Deus. Nós não podemos conviver com essa falta de perdão dentro de nós. Como também a gente se percebe e vê, convivendo no dia a dia,
gente vê, tem pessoas que ele só consegue perdoar alguém de sua própria casa. Se alguém de fora lhe ofender, ele não libera o perdão. Ele tem o coração travado, a mente travada, não perdoa de jeito nenhum. Só consegue perdoar se for de dentro de casa, do seu convívio. Como também pessoas que só conseguem perdoar. Os de casa não perdoa apenas os de fora. A falta de perdão, diz Hernandes Dias Lopes, que é a mesma coisa você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Tem pessoas que vivem torcendo para ver a tua queda. Tem pessoas torcendo para nos ver derrotado. Mas Jesus, ele anda com cada um de nós. Se eu e você aprendermos a liberar o perdão, você vai ver que o desejo dos seus inimigos não vai se cumprir na sua vida. É um ponto positivo, é algo que está relacionado aos 2 maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus e depois ao teu próximo. Então, quando eu libero perdão a quem me feriu, a quem trouxe ao meu coração o ressentimento, eu estou enquadrado no segundo. Na segunda maior lei, é o perdão. Eu sei que há pessoas que precisamos evitar um convívio, não porque não perdoamos, mas é porque existem pessoas e a vida dele ou a vida dela são pessoas possuídas, pessoas que em vez de serem cheios de Deus, são cheios de mágoa, de ira, de ressentimento. E essas pessoas realmente, elas precisam ser evitadas do nosso convívio. Mas nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Alguém certa vez ele disse que quem perdoa convive, de fato. Verdade. Mas se convive com alguém que ele procura viver a palavra de Deus, é importante a gente aprender isso. A gente precisa aprender a conviver com quem busca a Deus, com quem está próximo de Deus. Sabemos que hoje relacionamento, seja ele de amizade, seja ele entre casais, não é algo fácil de se viver. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Mas a gente precisa aprender a viver. A gente precisa amadurecermos. Não podemos ser reconhecidos como alguém que casa hoje e se separa amanhã. Na segunda-feira está casado com um, na sexta-feira está casado com outro, no outro mês está casado com outro. A igreja brasileira não pode viver isto. E detalhe, se trouxermos essa realidade aqui, se decidirmos a falar sobre família, princípio, falarmos sobre casamento, se falarmos sobre filhos, de uma maneira clara, de uma maneira em que é a Bíblia que realmente fala, deixar a Bíblia falar sobre casamento, sobre ensinamento sobre filhos, ficaremos quase só, porque eu tenho essa experiência. Então, a gente precisa aprender a viver.
Temos 25 anos de casado. Vai fazer 26 anos. Você acha que é fácil? A minha natureza com a dela? Mas a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa aprender a amadurecer. Sabe qual é o problema? As pessoas hoje se casam hoje e amanhã já se separa por pouca coisa. As pessoas se separam porque às vezes o homem esqueceu a cueca no banheiro. Às vezes a mulher levantou o vaso, foi no banheiro e deixou o vaso com a tampa levantada. As pessoas hoje, os casais estão brigando por poucas coisas. Não vou entrar em detalhes porque isso é para curso de casais. E é o que a gente mais se vê. E quando essa falta de perdão entra dentro do relacionamento, querido, não vai muito longe. Quando a mágoa, o ressentimento está dentro do casamento, apesar que a falta de perdão não pode estar instalada em lugar algum, principalmente no casamento, principalmente na vida conjugal. Dizia a minha esposa, uma certa pessoa, que sofreu com a traição, e ela dizia assim: se tu decidiu a perdoar, não pode mais falar naquele assunto, acabou. A gente sabe que é algo que acompanha, mas é preciso, se perdoou, esquece. Então a primeira palavra de Jesus na cruz, sendo crucificado, sendo morto, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra de Jesus na cruz é uma palavra de esperança, mas uma palavra de esperança para quem se arrependeu. Olha o que ele diz no Lucas 23 e 43, o que ele vai dizer: em verdade te digo hoje, que estará comigo no paraíso. Irmãos, mesmo sofrendo muita dor, Jesus ele está sendo capaz de dar uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para quem está sofrendo do seu lado. Jesus está sendo crucificado com 2 malfeitores, 2 salteadores ao seu lado. E Jesus está trazendo uma palavra de esperança para quem está do seu lado sofrendo, mas Jesus também está sofrendo. Jesus ele foi abandonado, mas em momento algum ele vai abandonar aquele homem que está sendo crucificado com ele na cruz. Aquele homem passou a sua vida toda como um transgressor da lei, matando, roubando, mas daí ele resolve se arrepender e recebe uma palavra de esperança, porque uma palavra de esperança é para quem é arrependido, é para quem em 2 momentos de situações uma palavra de esperança ela cabe. Primeiro, para quem está arrependido. Olha, aquele salteador, aquele ladrão está na cruz e Jesus está liberando uma palavra de esperança. Ele está dizendo: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem é alguém que reconhece Jesus. Ele é um homem arrependido. Em segunda situação, uma palavra de esperança. É para aqueles que não conhecem a Cristo, é para aqueles que estão a ponto de tirar a sua própria vida, está sem esperança, sem direção, e a palavra de esperança vem para eles. Mas para aqueles que conhecem a verdade e estão endurecendo o seu coração,
para ouvir a verdade, dar uma meia volta, se arrepender. A palavra é de exortação. Nós vamos ver e observar. Esse homem ele foi um dos maiores ladrão, matador, só que é um homem arrependido. E Jesus está do seu lado e libera para ele uma palavra de esperança, fortalecendo aquele homem. É a palavra de esperança. Primeiro, ele libera uma palavra de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Segundo, ele libera uma palavra de esperança. Ele está dizendo: olha, você que está arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra que Jesus vai falar, ainda na cruz, é uma palavra de responsabilidade. Olha o que ele diz lá em João 19, 27, 26 e 27. Olha o que ele vai dizer. Jesus está pregado na cruz, ele olha para sua mãe e os discípulos e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27, depois ele diz aos discípulos, e ele diz à sua mãe, e ele diz: eis aí. Depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Irmãos, ele está liberando, ele está falando sobre responsabilidade. Jesus está sendo crucificado, Jesus está na cruz, e Jesus está preocupado com a família. Ele está trazendo, mostrando a preocupação dele com a família. Mesmo na cruz, Jesus está entregando a mãe aos cuidados dos discípulos, dos apóstolos, como também ele está trazendo aos cuidados dos apóstolos a sua mãe. Irmãos, imagine olhar para Maria, naquele momento em que ele está na cruz, ele está demonstrando uma preocupação pela sua família. E aqui eu abro um parêntese e faço uma aplicação. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua família, ele negou a sua fé, e é pior do que um infiel. Quando eu digo de cuidar da família, eu não estou falando apenas de ser o provedor, não. Eu não estou falando apenas de ser o protetor, também não. Faz parte tudo isso, proteger, provedor. Quando eu falo da família, eu estou falando também da traição. Porque quando o homem ou a mulher, ele trai um ao outro, a primeira pessoa que ele está traindo é a Deus. É a primeira pessoa que ele trai é a Deus. É a confiabilidade de Deus para com ele. Segundo, ele trai a esposa, ou no caso da esposa, o marido. E depois, quando se há filhos, ele trai os filhos. E aí, ele se demonstra ser alguém irresponsável, que não tem a preocupação com a família, que não demonstra uma responsabilidade, que não demonstra uma preocupação de ser uma pessoa responsável em todos os quesitos. Para mim, a pior coisa que eu me entristeço
por gentileza. Quando eu olho para mim, a pior tristeza do mundo é olhar para um filho e ver aquele filho ou aquela filha. Quando eu digo filho, eu estou falando de homem ou de mulher. Se você vai sair chateado comigo hoje, você vai sair muito chateado, que eu vou falar. Eu tento não falar, mas eu não consigo. Eu tento me privar para ver se eu tenho uma igreja cheia, mas eu não consigo. Porque Deus me chamou para isso. Eu não consigo ser um covarde. Eu tento ser covarde, mas não consigo. Eu tento me prender de algumas coisas ao falar, mas eu não consigo. Porque se eu me omitir a verdade, eu serei omisso. E pagarei pela omissão, como também serei julgado por aquilo que eu fizer de errado. Eu tenho essa consciência. Obrigado. E para mim, a coisa que mais dói em mim é ver uma criança, seja ele adolescente, seja ele pequeno, abandonado dos cuidados do pai ou da mãe. A maior tristeza que bate no meu coração é ver um adolescente, uma criança ser abandonado dos cuidados do pai ou da minha mãe, ou da mãe. Você quer ver o enfesado, irado? É eu ver alguém que não tem a responsabilidade de cuidar do filho. Olhar para uma criança, para um filho, e não lutar por aquele filho. Nunca houve traição entre eu e a minha esposa. Mas tanto ela quanto eu já lutamos para podermos viver juntos por causa dos nossos filhos. Sim ou não, amor? Já lutamos. Somos indiferentes. A minha esposa é temperamental. Eu sou mais calado, mas também ruim. Porque aquela pessoa calada, ele não é muito boa também. Calado, ele é mais ruim do que quem é explosivo. Por quê? Porque o calado, ele fica só maquinando. E aquele que é explosivo, ele explode, mas logo ele se arrepende. E isso mexe muito com o meu sentimento. Mexe muito comigo. Porque eu lutei demais. Eu lutei, tanto eu quanto a minha esposa. Esposa é braba, valente. E a gente enfrentou muitas coisas em Goiânia para dar aos nossos filhos o que eles têm hoje. O que eles têm, pastor? A educação. Eles nunca vão chegar na sua casa, os meus filhos, lhe pedindo algo. Os meus filhos chegam na sua casa, só se estão fazendo hoje, mas pelo menos eu ensinei. Eles chegam na sua casa com fome. Eles podem estar sentindo fome, mas eles não dizem que estão com fome. Você oferece comida para eles e eles ficam calados. A gente lutou, fez de tudo, porque não existe coisa pior. E aí agora eu vou lhe dar um conselho e vou
lhe dão um conselho, tudo faz você gostar como não. E eu acho bom é quando não gosta mesmo, porque aí eu sei que Deus está falando. E quando se some, eu digo, não gostou do que Deus falou. Eu fico triste porque eu acho bom a igreja cheia. Eu luto, faço de tudo, mas eu estava pregando esses dias sobre música. Eu falei sobre música e eu dizendo sobre a história de Davi e Saul. Eles ouviram a mesma música, um ficou chateado e o outro não ficou. Quem ficou chateado? Saul. E Davi não ficou chateado, estava ouvindo a mesma música e eu falando sobre música. Aí uma certa irmã foi para o irmão da igreja e disse, nunca mais vinha na igreja. Por quê? Porque eu estava falando sobre música. Mas seria muito ruim, tanto para vocês quanto para mim, se vocês chegassem aqui e eu estivesse falando do Alexandre de Moraes. Vocês simplesmente ouvir apenas o que vocês já estão ouvindo pela internet. Vamos voltar. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu dar um conselho para você. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua casa. Se você casou e tem filhos, case com alguém que gosta dos seus filhos. Se você casou com alguém e esse alguém não tem filho, procure uma pessoa que goste dos seus filhos. Procure alguém arrependido. Se você tem filhos com alguém, com a sua esposa, não abandone sua esposa. Não abandone seus filhos. Não deixe que eles sejam criados pelo mundo. Não permita que o mundo os ensine. Lute por eles. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Não faça um segundo casamento, não faça um terceiro casamento. Não vai por este caminho. E geralmente, essas pessoas que, olha irmãos, me perdoe, mas eu preciso falar. Me perdoe, mas eu preciso falar. Geralmente essas pessoas que não conseguem permanecerem casados é porque nunca aprenderam o que é aliança lá atrás. Nunca aprenderam o que é aliança com os pais. Geralmente quem casou uma vez e depois não conseguiu, casou de novo, ou deve ter aprendido com o pai, deve vir de alguém, do pai ou do avô. Você pode observar, nunca aprendeu o que é aliança. Escute aí, eu vou abrir aqui um questionamento, se aqui assim pode-se dizer. A minha mãe tem 83 anos de idade. 83? É. Sofreu muito com aquele velhinho ali que está com o chapéu. Estou expondo ele, o velho mesmo. Sofreu muito, mas muito mesmo. Ele deu muito trabalho, deu, mamãe, para a senhora? Demais. Hã? Namorador, era? É. E a senhora suportou, não foi? E ela suportou muita coisa. E hoje é ele que cuida dela. Os dois em casa, tem Orlando que ajuda. É um grande homem, né, velho? É um grande homem, depois de velho. O perdão entrou, não foi? Ela sofreu, tá bom, mamãe, já tá bom. Depois eu deixo a senhora pregar.
Eu deixo a senhora dar o testemunho da senhora, para edificar o povo. Tá bom. O que eu estou dizendo? Estou querendo dizer que ela enfrentou, ela de certa forma trouxe para a minha vida um aprendizado de nunca se separar por qualquer motivo. E olha que ela tinha motivo para poder se separar, mas não separou, ela permaneceu, ela ficou ali. E hoje ela é cuidada por ele, ela tem Alzheimer, e é ele que cuida dela, entre aspas, né? Além de precisa trabalhar, e ele fica em casa cuidando dela. O que eu estou querendo dizer? Tudo que você planta, você vai colher. Cuide quem está do teu lado, cuide bem de quem está do teu lado. Essa pessoa, quando você é casado, eu estou dizendo quem é casado, viu? Essa pessoa que está do teu lado, Deus te deu para você cuidar. Deus deu para você cuidar dele, para você cuidar dela. Cuide. Deus sabia que você suportava. Deus sabia. Deus, ele sabe de tudo. Olha o Ike está achando graça ali, ó. Está achando bom aí, ó. É só cutucando, né? Deus sabia. Deus sabia que você... Deus sabe. É Deus que sabe do nosso futuro. Então cuide bem de quem está perto de você hoje, porque você não sabe do dia de amanhã. Essa coisa que seu pai ou sua mãe já casou 10 vezes e você vai continuar na mesma? Não. A Bíblia diz: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo já se fez novo. Encerra todo o ciclo por aí. Não permita que isso venha se estabelecer na vida dos teus. Essa maldição venha a ser transferida. Acaba, encerra por aí. Ensine para os seus filhos o que é aliança. Amém? Eu vou para a última, porque não vai dar tempo. A gente vai ceiar ainda. Eu vou para a última. A última palavra de Jesus na cruz. Ainda falta 3, mas eu vou para a última aqui e eu encerro. É uma palavra de sacrifício. Olha o que Jesus vai dizer, sendo crucificado. Até nós passamos por esse momento. Mateus 27, 46. Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Algumas versões, alguns dizem sabachthani, outros dizem sabachthani, que quer dizer: Deus meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Palavra de sacrifício. Irmãos, se não houver sacrifício no nosso meio, a gente não consegue prosseguir. Se coloca de pé.